Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos viajar nesse mundo das ciências, tá certo? Vamos lá estudar os fósseis e qual a sua origem, como há na tela. Vocês podem observar, nós vamos estudar hoje os fósseis, qual a sua origem. Mas para a gente falar um pouco sobre os fósseis, a gente tem que falar um pouco sobre as rochas. Mas antes disso, gostaria de agradecer ao professor Robson Tavares, à professora Shirley, ao nosso amigo intérprete de Libras e o nosso amigo Ronaldo da transmissão. Vamos lá, como há na tela, os fósseis, qual a sua origem? Vamos lá! As rochas e o solo. Como eu falei, antes da gente conhecer um pouco os fósseis, nós vamos conhecer um pouco sobre as rochas e o solo. As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas e geralmente de origem inorgânica. Os minerais são formados por cristais. É possível identificar um mineral por suas propriedades, a cor, a dureza, a transparência, o brilho e pelas substâncias que o formam. Então, para nós observarmos, para você, estudante, observar um mineral, você consegue identificá-lo através das suas propriedades, como cor, dureza, né, a transparência, o brilho que ele emite ao você pegá-lo, conseguir pegá-lo polido, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. A maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. Observe, estudante, o granito, o quartzo, o feldspalto e a mica. Então, a maioria das rochas é formada por esses minerais. Vocês podem observar, junto com seus professores, a origem de como é feito, de como vêm esses minerais, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. As rochas classificam-se em rochas homogêneas e rochas heterogêneas. Nas rochas homogêneas, vocês podem observarem que basicamente é constituída por um tipo de mineral. Um exemplo, o calcário. A rocha heterogênea é constituída por vários tipos de minerais. Exemplo, o granito. Se uma rocha homogênea ela é constituída por um tipo de mineral, um exemplo é o calcário, e a rocha heterogênea é constituída por vários tipos de minerais, um exemplo é o granito. Na natureza existem essas classificações, tá certo, estudante? Vamos lá, na tela. Tipos de rocha. Existem três tipos de rochas, mais conhecidas como rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá certo? São esses três tipos de rochas que vamos estudar um pouco mais agora na frente, tá certo? Vamos lá, na tela. Vamos lá, as rochas ígneas ou magmáticas. As rochas magmáticas ou ígneas são formadas a partir da lava proveniente das erupções vulcânicas ou de vulcões, que esfria e se torna sólida ou a partir do magma dentro da crosta terrestre. Então, existe um esfriamento, não é, nas erupções vulcânicas formando as rochas magmáticas. Tá certo? Se nós observarmos na tela, existe o basalto, que é usado em calçadas ou construções. Quando vocês andam pelas calçadas nas cidades, né, vocês podem observar a calçada e observar que são formadas por basalto. Outro mineral é o granito, que é usado nas estruturas da bancada da pia, tá certo? Vocês podem observar isso em casa, o mármore, não é? O granito, que são feitos para dar uma certa resistência aos materiais, para dar também uma estética mais bonita, tá certo? Vamos lá, na tela. As rochas sedimentares. Nas rochas sedimentares, vocês podem observar que a chuva, o vento e outros agentes do intemperismo desgastam as rochas e carregam os fragmentos, tá certo? Tudo isso leva a milhares ou até milhões de anos para acontecer e continuar ocorrendo enquanto rocha existir. Então, quando as rochas existirem, continuarem a existir, vão acontecer essas situações, né, de ventos e outros agentes do intemperismo que vão desgastar as rochas, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. Exemplos de rochas sedimentares. Nós podemos observar o arenito, o argilito e o calcário. No arenito é formado por grãos de quartzo. No argilito é formado pelo depósito de grãos de argila. E o calcário é formado pelo depósito de sais de cálcio.
né? Esses são os exemplos de rochas sedimentares. Lembrando, o arenito, o argilito e o calcário. O arenito é formado por grãos de quartzo, o argilito formado pelo depósito de grãos de argila e o calcário formado pelo depósito de sais de cálcio. Está certo, estudante? Pesquisem, busquem o conhecimento, façam suas pesquisas através dos vídeos do EducaPE, entrem no Conecte aí, tá certo? Estudem, mostrem seus conhecimentos, converse com os professores, converse com os alunos, use as metodologias ativas, que é você ser a pessoa que vai contribuir com o conhecimento com os demais amigos, tá certo? Você não é mais um mero receptor de informações, você é a pessoa que vai emitir as informações e compartilhá-las durante a aula, durante uma conversa de amigos, tá certo? Vamos lá, na tela. As características das rochas sedimentares. Nós temos as estratificações, podem conter fósseis, a porosidade, permeabilidade e reservatórios de água, gás e petróleo, tá certo? Então vocês podem observar essas características das rochas sedimentares. Ela ser porosa, ela ser permeável, permitir a entrada de água, tá certo? A permeabilidade, tá certo? Reservatórios de água, gás e petróleo, tá certo? Vamos lá, na tela. As rochas vulcânicas. Existem características megascópicas de textura fina, a presença de vidro vulcânico e cavidades, a microcristalinas, existe estrutura colunar e fluidal, que são as lavas, e não apresentam poros nem fósseis nas rochas vulcânicas. Vamos lá. As rochas sedimentares são produtos do intemperismo, tá certo? Vamos lá. A meteorização, alteração física e química das rochas devido a agentes erosivos como água, vento, gelo e gravidade. Ocorre a meteorização. A transformação de sedimentos inconsolidados, como a areia, é denominada diagênese, sendo causada por compactação e cristalização de materiais que cimentam os grãos sedimentares ou sedimentos. As rochas sedimentares fornecem importantes informações sobre as variações ambientais ao longo do tempo geológico, que se chama de fósseis. Já a importância econômica das rochas sedimentares está em reservas de petróleo. Preste atenção, a importância econômica das rochas sedimentares está em reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral, as principais fontes de energia do mundo moderno. Se vocês observarem, no mundo moderno existem essas reservas, tá certo? Através das rochas sedimentares, que são produtos de desgastes através do intemperismo, tá certo? Vamos lá, na tela. As rochas metamórficas. As rochas metamórficas são formadas a partir de transformação ou uma metamorfose de rochas magmáticas ou sedimentares. Intensas pressões ou elevadas temperaturas levam a mudança na organização dos minerais da rocha ou a uma transformação dos próprios minerais. Se vocês observarem, estudante, as rochas metamórficas são uma transformação através das rochas magmáticas e sedimentares, tá certo? E através de intensas pressões elevadas é que ocorre a mudança da organização dos minerais, conforme essa foto. A foto é um mármore, né? O mármore usado na fabricação de estátuas, tá certo? Pisos, tá certo, estudante? Vamos lá, na próxima tela. Os minerais, vocês têm os minerais que são metálicos, não metálicos e os fósseis. Particularmente, vamos agora, na próxima tela, observar o que são fósseis, né? Então, os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios da sua atividade, tais como pegadas, ovos, etc., que viveram em determinado momento da história da Terra, que se encontram preservados nos estratos das rochas sedimentares. Quer dizer, é como se fosse uma figura impregnada nas rochas sedimentares, tá certo? São os fósseis. Vamos lá, na tela. Etapas da formação de um fóssil. Os fósseis formam-se em rochas sedimentares, tá certo? As rochas sedimentares dispõem-se em estratos de sedimentos. Os sedimentos são fragmentos resultantes da desagregação de outras rochas ou restos de seres vivos. Então, os sedimentos são fragmentos que
surgem através da degradação de outras rochas, do desgaste de outras rochas e resto de outros seres vivos, tá certo? A paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis. Então, o fóssil são vestígios, marcas ou restos de seres vivos que viveram há muito tempo em nosso planeta e que são contemporâneos da formação da rocha onde se formam. Tá certo, estudante? Vamos lá na tela. O que é a fossilização? A fossilização é o conjunto de fenômenos físicos e químicos que permite a formação de um fóssil. Só lembrando, na área de química, fenômeno físico não altera a natureza da matéria, já o químico altera a natureza da matéria, tá certo? Então são fenômenos físicos e fenômenos químicos que permitem a formação de um fóssil, tá certo? Vamos lá. Tipos de fossilização. Existe a mineração, a moldagem e a conservação. Então, esse tripé, esses três nomes, dão um novo surgimento à fossilização, tá certo? A mineralização, a moldagem de moldar e a conservação de conservar, tá certo? Vamos lá, na tela. Tipos de fossilização. Nós temos a moldagem, a mineralização e a conservação, como foi falado anteriormente. Para vocês observarem essas três figuras, como é a moldagem, a mineralização e a conservação. Vocês estão observando uma aranha, né? Ela conservada, tá certo? Numa pedra. Então, é um tipo de fossilização, tá certo? Vamos lá. A mineralização, a matéria orgânica é substituída por material mineral. É frequente a manutenção da forma e detalhe do organismo inicial. É o processo mais comum da fossilização. Os fósseis mais comuns apresentam apenas partes duras. Então, os fósseis que nós observamos, os mais comuns, observam tem uma certa dureza, tá certo? Tem partes que são muito duras, tá certo? Na mineralização. Vamos lá, na tela. A moldagem. Os seres vivos ou vestígios são cobertos por sedimentos. Após a degradação dos tecidos, resta o molde. Este pode ser externo, ou molde exterior de uma carapaça, ou interno, molde interior de uma carapaça, como vocês podem observar nas duas figuras na tela, tá certo? Vamos lá. A conservação. Muitos tecidos do organismo, incluindo os mais moles, podem ser conservados no gelo ou no âmbar, como vocês podem ver essas três figuras, tá certo? Então, é muito interessante o estudo da ciência, que ela pode promover o conhecimento, o seu conhecimento pessoal, para você poder compartilhar, estudante, com os outros alunos, os outros estudantes, com as outras pessoas, com seus pais, na família, né? Sempre eu digo isso, que a riqueza do ser humano é o conhecimento. Então, o conhecimento vai longe, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. Marcas e vestígios. As pegadas, tocas, ninhos e copolitos, excrementos fossilizados, permitem estudar o comportamento dos seres vivos primitivos. Para além de serem vestígios, as pegadas dos dinossauros também correspondem a moldes das suas pegadas. As marcas ou vestígios também são conhecidos como icnofósseis, tá certo? Então existem marcas e vestígios por onde passam os animais primitivos, tá certo? Vamos lá. Marcas e vestígios. Você pode observar marcas de pegadas, né, nas rochas, no chão. Então são marcas, são vestígios que aqueles animais passaram por uma determinada época em determinados ambientes, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer um exercício para a gente conseguir entender melhor o assunto. Vamos lá. Primeira questão. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Você vai marcar a alternativa errada, tá certo? Se nós observarmos, seria a letra B. Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil, tá certo? Vamos lá. Questão 2. As, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, cristalização de um magma.
que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 graus Celsius, proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais, exemplo ouro, platina, cobre, estanho, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Assinala a alternativa que completa a lacuna do texto acima. Se nós observarmos, seria o que? A letra C, né? As rochas ígneas, que também são conhecidas como rochas magmáticas, tá certo? Então elas são formadas pela solidificação, a cristalização em temperaturas muito altas, chegando até 1200 graus Celsius, tá certo? Vamos lá. Na questão 3, o intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo, caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos. O intemperismo, lembrando, é atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo é o que? A rocha sedimentar. Lembram que eu falei que as rochas, por ações de degradação de ventos, de chuvas, começam a se desintegrar, não é isso? Havendo um processo de intemperismo. Então, seria a resposta a rocha sedimentar. Estudante, é como sempre falo, estude, seja rigoroso com você mesmo, comece a dialogar com as pessoas, assista os vídeos do EducaPE, tá certo? Converse com seus amigos, pesquisem bastante, converse com seus professores, que é muito importante esse debate, tá certo? Entre os estudantes e professores e amigos, né? Para poder nutrir essas informações, tá certo? Então até a próxima aula!